Por 400 anos, Deus ficou em silêncio. Nenhuma profecia, nenhuma visão. O céu simplesmente calou. Foi castigo? Foi abandono? Ou algo ainda mais profundo estava acontecendo? O que Deus estava preparando no invisível? A última voz profética foi a de Malaquias. Ele alertou: eis que vem o grande e terrível dia do Senhor. E depois, silêncio. O povo esperava um Messias, mas a promessa parecia distante. Será que Deus esqueceu? Enquanto o céu se calava, a terra tremia. Impérios surgiam e caíam, mas Deus permanecia quieto. O Império Persa dominava quando o silêncio começou. Eles permitiram que os judeus voltassem a Jerusalém, mas nem tudo voltou ao normal. O templo foi reconstruído, mas a glória de Deus não encheu aquele lugar como antes. Algo estava diferente. O povo sentia falta da presença, falta de direção, e se perguntava: cadê Deus? Logo Alexandre o Grande dominou o mundo, e com ele a cultura grega se espalhou até entre os judeus. A Grécia trouxe filosofia, mas também paganismo disfarçado. O povo de Deus começava a se confundir. As escrituras foram traduzidas para o grego, a Septuaginta. Foi bom, mas também perigoso. Agora muitos liam, mas poucos obedeciam. Surge uma crise de fé, religião sem poder, tradição sem presença. O Império Grego ruiu e veio Antíoco Epifânio, um rei cruel que odiava os judeus. Ele invadiu o templo, profanou o altar de Deus e sacrificou um porco no lugar santo. Foi o pior momento desde o exílio. Muitos pensaram que o fim havia chegado, mas algo inesperado aconteceu. A família dos Macabeus se levantou. Uma revolta corajosa contra o império. Eles queriam Deus de volta, e Deus os permitiu a vitória. Por um tempo, Jerusalém foi livre, mas o silêncio ainda continuava. Os judeus esperavam que o Messias aparecesse naquela geração, mas nada, nenhuma voz do céu. A expectativa virou frustração. Então veio Roma, forte, implacável, e os judeus se tornaram súditos de novo. Durante esse tempo, surgiram grupos religiosos com visões diferentes, todos tentando interpretar o silêncio de Deus. Os fariseus se apegavam à lei, os saduceus buscavam poder político, e os essênios se isolavam no deserto. A fé virou disputa, a religião virou palco, mas o Messias ainda não havia vindo. Mesmo assim, Deus estava agindo nos bastidores, preparando o cenário perfeito. Tudo precisava estar alinhado. Estradas romanas estavam sendo construídas, línguas unificadas estavam se espalhando. A comunicação entre povos nunca foi tão fácil. E quando o tempo estivesse certo, a mensagem do reino se espalharia como fogo. Mas o povo ainda não sabia disso. Enquanto isso, corações se esfriavam, outros se endureciam, mas alguns permaneciam fiéis. Muitos morreram sem ver a promessa, mas não deixaram de acreditar. Eles sabiam que o silêncio não era abandono. E foi numa pequena aldeia, com uma virgem simples, que o céu finalmente quebrou o silêncio. Um anjo apareceu a Maria. Depois de 400 anos, Deus falou novamente. E o que ele disse mudou tudo. Você dará à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. O silêncio terminou, mas poucos perceberam. A maioria estava distraída. Os sábios do Oriente viram sinais, mas os mestres da lei não viram nada, porque estavam cegos, mesmo conhecendo as Escrituras. O Messias nasceu no meio da madrugada.
em um estábulo, sem alarde, mas com propósito eterno. O silêncio de Deus não foi castigo, foi preparação para o maior evento da história. Durante 400 anos, Deus estava em movimento, calado, mas presente, silencioso, mas não ausente. Enquanto o povo achava que Deus estava distante, Ele estava desenhando o plano perfeito, cena por cena. O silêncio serviu para purificar a expectativa, para separar os curiosos dos fiéis, para revelar o que realmente importava. E quando Jesus falou, suas palavras romperam séculos de vazio. O Verbo se fez carne. A palavra que o povo tanto esperava, agora andava entre eles, mas muitos ainda não reconheceram. Hoje ainda tem gente dizendo: Deus está em silêncio. Mas será que Ele está mesmo? Ou será que estamos ocupados demais para ouvir, distraídos demais para notar os sinais, fracos demais para esperar? Se Deus parece calado na tua vida, não é porque Ele te abandonou, é porque Ele está preparando algo maior. A mesma voz que rompeu 400 anos de silêncio pode romper o silêncio do teu coração. Mas você precisa estar atento. Não desista no silêncio. Deus age na espera. E quando Ele fala, tudo muda. Se essa história falou com você, curte, compartilha e comenta: fala comigo, Senhor, porque o silêncio dele nunca é o fim.